Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula falando sobre a aplicação Windows Web Browser, né? A gente vai entrar nesse componente chamado Web Browser. Tá legal? Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês por ter feito lá o subscribe no YouTube, tá? Então são mais de 3.000 pessoas que já fizeram subscribe no YouTube e também quero agradecer vocês aí que deram like na página do Torne-se um Programador. Então são mais de 26.000 pessoas interessadas no conteúdo, estudando diretamente ou indiretamente no Torne-se um Programador. Também na lista de e-mail lá, que são mais de 5.000 pessoas que fizeram subscribe e recebem aí diariamente o nosso conteúdo por notificação por e-mail, tá? Então quero agradecer a todos vocês que decidiram tomar uma atitude inteligente e estudarem, né? Utilizarem a internet para que vocês possam melhorar a nível mental de vocês, na realidade, para que vocês possam então arrumar um emprego, empreender, fazer o que vocês bem entenderem com esse conhecimento. Óbvio que ganhando dinheiro e muito dinheiro com relação a tudo que vocês estão aprendendo aqui comigo, tá legal? Pessoal, então para falar sobre o Web Browser, eu vou contar uma história para vocês do José. E o José, ele tem um posto de gasolina e ele tá tendo um problema de performance com a equipe de vendas dele, tá legal? Então eu vou contar a história dele e para isso eu vou colocar para que serve o Web Browser, tá legal? Então vamos lá, bora começar a aula. Muito bom, minha gente. Para começar então a falar sobre o Web Browser para a aplicação Windows, eu tenho que contar para vocês a história de José, ok? José, ele é um rapaz, um empreendedor, um super empreendedor, que decidiu abrir um posto de gasolina, ok? Aí ele abriu esse posto de gasolina e ele chamou ali algumas pessoas para trabalhar junto com ele, né? Ele tinha alguns recursos e ele decidiu então pegar esse posto de gasolina e colocar ali, contratar uma equipe de vendedores, né? Vendedores que vão atender ali na frente dos postos de gasolina e também contratar uma equipe de pessoas que vão cuidar do caixa dele, né, dentro do estabelecimento, onde vai vender algumas coisas e vai cuidar do caixa lá do posto de gasolina, tá legal? Aí, gente, passando-se um tempo, esse posto de gasolina deu muito sucesso, ele estava ganhando muito dinheiro, e aí essa equipe foi trocando. Com o tempo foi passando, ele percebeu que ele começou a perder um pouco de dinheiro, tá? Porque a performance dessa equipe não estava tão boa assim, ok? Por quê? Primeiro, essa equipe, ela tinha um computador lá que tinha acesso à internet e ele fazia tudo a equipe fazia tudo que ele quisesse. E aí a equipe, hoje em dia, vocês sabem que hoje você tem lá Facebook, YouTube, essas coisas que são boas, porém, se você não tomar cuidado, ele rouba todo o seu tempo. E isso estava acontecendo com a equipe de José, tá? José tinha lá o computador para que todos a sua equipe pudesse usar e se divertir, só que essa equipe estava usando isso daqui a mais, ao invés de elas usarem ponderado, ok? Então você tinha todas essas pessoas aqui que usavam da internet, ok? Para acessar lá o YouTube, para acessar o Facebook e ficava o dia inteiro fazendo isso, atendendo mal os clientes de José, ok? Então todo cliente de José que chegava lá ficava muito irritado porque ele ia tentar receber lá ia tentar colocar combustível no seu carro, ia tentar comprar alguma coisa dentro do estabelecimento e a pessoa não dava atenção para ela porque a pessoa estava lá no Facebook olhando a sua timeline, ok? O que acontece? José começou a pensar, pô, eu tô tendo um problema e eu tô perdendo dinheiro, ok? Porque o tempo dos meus funcionários são preciosos, né? O tempo das pessoas que estão trabalhando comigo, da minha equipe, é um tempo precioso. E se eles gastarem o tempo inteiro vendo o YouTube e o Facebook, o que vai acontecer? Eu vou acabar perdendo toda a minha renda, eu vou acabar perdendo o posto de gasolina e vou acabar fechando, ok? Então José, ele decidiu fazer um controle mais de perto, ele decidiu ficar um pouco mais perto da equipe, ok? Para ele tentar e conseguir, né, ficar um pouco mais perto da equipe, ele contratou lá um desenvolvedor, ok? Que fez o quê? Esse desenvolvedor, ele criou um sistema para controlar, né, para ponderar o acesso que as pessoas tinham então ao YouTube e o Facebook, ok? Então o que ele fez aqui com a equipe? Ele falou assim, ó, pessoal, é o seguinte, vocês estão exagerando demais no acesso lá do Facebook e do YouTube e eu notei que a gente está perdendo cliente. Para não ter que demitir ninguém, para não ter que acontecer problemas e eu ter que tirar mais pessoas, ter que trocar, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo ficar feliz? Eu ajudo vocês criando um sistema, onde esse sistema vocês vão ter acesso ponderado a essas ferramentas e vocês vão poder estudar e etc, ok? E vocês também vão ter mais tempo para atender os clientes e aí vocês conseguem atender todos os clientes com uma performance melhor e de vez em quando lá vocês acessarem o YouTube e o Facebook de uma forma ponderada, ok?
Fazendo isso, então, ele chamou um desenvolvedor e criou um sistema para controlar os acessos dessa equipe de vendas que estava com a baixa performance, ok? E aí o que esse cara, que é o desenvolvedor, que foi lá conversar com o José, decidiu fazer para ele o tipo de solução? Ele criou uma aplicação Windows, ok? E essa aplicação Windows, ela fica inteira lá em full screen, ok? Que é o quê? Na tela inteira. E aí essa aplicação inteira, ela deixa ali dois tipos de navegação. A navegação para o YouTube e a navegação para o Facebook, ok? Então ele cria aqui dois botãozinhos, né? Um ele pode colocar aqui como YouTube. E um outro botão aqui, Facebook. Ok? Beleza, então ele criando esses dois botões, ele cria então um web browser em full screen, onde só tem acesso a essas duas pastas, a esses dois websites aqui, tá legal? Fazendo isso, gente, ele conseguiu então deixar com que os seus funcionários continuem tendo acesso lá às ferramentas que eles gostavam para se descontrair e para deixar o trabalho ali um pouco mais feliz, ok? E ele não fez um lock de tudo, né? Falou assim, pessoal, eu vou cortar a internet e ninguém vai ter acesso, ok? Se ele fizesse isso, que problema ele poderia arrumar? Ah, se ele cortar a internet, os funcionários podem ficar bravos com ele e pedir demissão e ele ter que contratar tudo de novo. E ali, né, nessa equipe pode ter as pessoas que ele se importa muito, pessoas que são de muito valor para ele. Então ele não queria fazer isso, né? Ele queria simplesmente deixar o acesso mais controlado para que a equipe dele, né, a equipe que já está lá há muito tempo, não abusasse disso daí. Então ele conversou, criou uma ferramenta, onde essa ferramenta tem um acesso controlado, ok? Então a sua equipe de vendas vai ter o acesso controlado, você vai saber quem que é cada cara que está acessando e por que ele está acessando aquele negócio e o tempo que ele ficou, ok? Tudo dentro de uma ferramenta customizada que foi feito, ok? Então é para isso que serve o web browser, gente. Para quando você quer, dentro da sua aplicação, do seu ERP ou do seu sistema que você fez, um sistema do posto de gasolina que controlava o fluxo de caixa e etc. Você pode ali criar um acesso à internet, uma porta dentro do seu próprio sistema, onde tem um browser, e aí as pessoas que estão utilizando o seu sistema, né, os seus funcionários, ou a sua equipe, etc., pode entrar e se divertir um pouco pela internet, ou pesquisar alguma coisa, tá legal? Então, assim, esse é um exemplo típico do caso de José, ok? E José queria aumentar a performance da empresa dele para que a empresa não quebrasse e ele tivesse que demitir todo mundo, ok? Existem outros casos, tá, gente? Casos de pessoas também que têm uma equipe de desenvolvedor e aí quer deixar para a equipe de desenvolvedor o acesso somente ao Google. Então ele vai lá, cria um web browser só para ter acesso ao Google e a pessoa só consegue acessar o Google para fazer as pesquisas, ok? Isso não funciona muito para desenvolvedor, porque desenvolvedor faz a busca em um monte de lugar na internet, ok? Se você limita o desenvolvedor de usar a internet, você limita a criatividade dele e não dá muito certo, tá legal? Então, esse é um exemplo típico que eu dou pra vocês, tá? É o exemplo de José. José ali, ele só queria não ter que demitir as pessoas, por isso ele queria aumentar o lucro dele, tá legal? Pra ele conseguir, então, manter todo mundo. E, bom, e era essa a intenção. Eu, como desenvolvedor, vocês, como desenvolvedor, tem que pensar, então, em criar uma solução para ajudar o José, consequentemente salvando o emprego de todo mundo, não tendo que demitir ninguém, tá legal? Então esse é um caso típico que funciona ali para o José e que poderia funcionar para você, para o seu tio, ou para alguém da sua esquina, ou para você mesmo, que é o dono do posto de gasolina e queria utilizar isso daí para ter uma performance melhor para os seus funcionários, tá legal? Bom, pessoal, então é isso. Agora a gente vai lá para o computador para mostrar para vocês como que faz esse web browser diretamente pela aplicação Windows, tá legal? Vejo vocês então lá no computador. Bom, minha gente, é isso aí. Voltando então aqui para o computador, vamos para mais uma aula de Windows, né, de C#, aplicação Windows, ok? Agora utilizando então o componente web browser. Se você ficou com alguma dúvida, você pode também marcar a aula particular, que a gente vai fazer a aula particular por Skype ou por Hangouts. Está aqui os meus dados, vocês podem entrar aqui e me acessar tanto pelo Skype quanto pelo Hangouts e a gente vai fazer a nossa aula ali, onde eu vou ver a tela do seu computador e vou te ajudar para que você possa ir para o próximo passo, desenvolver o seu sistema, vender e ganhar ali o dinheiro que você precisa para sustentar a tua família, tá legal? Beleza, gente, então, indo lá para o Windows, a gente tem então aqui, eu tinha já criado com vocês
o MDI Form lá, que era o formulário principal do seu sistema, né? Beleza, nas aulas anteriores eu falei sobre isso. Agora aqui, gente, eu criei um item a mais no menu chamado Web Browser, ok? E nesse Web Browser eu chamei um formulário FRM Web Browser, tá? Como que eu crio o FRM Web Browser? Cliquei com direito aqui, fui em adicionar e criei um novo formulário, né? Então, adicionar aqui, formulário, coloquei o nome aqui como FRM Web Browser, ok? Feito isso, eu adicionei esse formulário que está aqui, beleza? Adicionado esse formulário, gente, o que eu fiz? Eu vim aqui em Tools, cliquei aqui nas ferramentas e procurei o Web Browser, ok? Achei o componente e arrastei ele para dentro da minha solução. Quando eu solto, ele aparece esse componente aqui chamado Web Browser, ok? Deixa eu deletar esse daqui que eu já tinha um. Tá aqui, ó. Beleza. Clicando com direito nele e indo em propriedades, você tem algumas propriedades aqui que você pode controlar o acesso ou não à internet de alguém que esteja utilizando esse web browser do seu sistema, tá? Então aqui, gente, ó, na página inicial, quando eu abrir o meu web browser, né, quando eu clicar ali no acesso ao web browser, ele vai abrir para mim a internet do Google, ok? Então eu tenho aqui, ó, www.google.com.br. E aí, gente, aqui eu tenho outras propriedades aqui que é interessante para que a gente possa notar, tá? A primeira propriedade que eu quero que vocês prestem atenção é essa propriedade aqui, ó, doc. Essa propriedade doc, quando você clica aqui, ó, você tem condições de falar como que você quer que o seu web browser fica. Se você quer que ele fica full screen, você coloca aqui nesse meio que ele fica como fill. Ele vai ficar aqui inteiramente no seu sistema inteiro, assim, né, na página inteira como full screen nela, ok? Se você quer que ele fique somente alinhado à esquerda, você clica desse aqui que ele fica alinhado à esquerda, ok? Você tem como aqui, ó, diminuir o tamanho, deixando o seu web browser somente à esquerda, mas você não consegue mover ele, tá vendo? Você só consegue diminuir o tamanho dele aqui, deixando ele na esquerda, tá legal? Se você quer deixar esse web browser aqui na direita, você pode fazer isso também, então, clicando aqui em propriedades dele e mudando aqui a propriedade dele para direita, ok? Então eu deixei aqui, ó, na direita, eu posso aumentar ou diminuir aqui na direita, ok? Beleza, se eu quero deixar ele no topo, a mesma coisa, tá, gente? Então, propriedades aqui, eu quero deixar esse browser no topo. Aí ele coloca no topo aqui e deixa aqui embaixo aqui um espaço para ele ficar com outras coisas. O que eu gosto aqui, gente, é de deixar ele na tela inteira, tá? Então vou deixar ele aqui no meio aqui, ó, ou como none aqui, que eu posso deixar do jeito que eu quiser, ó, arrastar e deixar ele aonde eu quiser, tá? Mas no meu caso, eu vou deixar ele aqui como fill, porque eu quero que ele fique, então, na minha tela inteira completa. Aqui, gente, eu vou criar dois botões, ó. Primeiro, eu vou voltar aqui para none. Deixa eu voltar para none. E vou pegar esses dois botões e vou colocar aqui em cima. Aqui em cima. E vou colocar um aqui. Vou colocar esse botão fechar, tá? Que vai fechar a minha solução. Vou colocar um botão aqui, ó, que vai ser o Facebook, ok? Igual eu falei da história lá do João. Então nele aqui, eu vou colocar na propriedade text dele, text aqui, vou colocar como Facebook, ok? E nesse outro aqui eu vou colocar como YouTube. Então, propriedades, e aí que eu venho e coloco como YouTube. Ok? Então, no meu sistema, as pessoas vão ter acesso ao Facebook e YouTube e pode fechar, então, a solução do meu browser, ok? Agora eu venho aqui, dou dois cliques nesse botão e vou colocar acesso para ele no Facebook, tá? Eu vou comentar isso daqui, porque daqui a pouco eu falo para vocês o que é isso aqui também, tá? Beleza, aí aqui eu quero que ele tenha acesso somente ao Google, que é a página inicial, ok? Melhor, somente ao Facebook e YouTube, né? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, como facebook.com.br e aqui no outro botão eu vou colocar como Google, ok? Então vou vir aqui no outro botão, dar dois cliques e vou colocar aqui como Google. Nota, gente, que aqui é o seguinte, ó, esse propriedade aqui, esse web browser, é esse componente que a gente arrastou aqui, tá? O nome dele, ó, se vocês irem em propriedades aqui em name, ó, o nome dele é web browser, ok? Então aqui no meu formulário FRM, eu estou chamando então ele aqui, ó, webbrowser.url, que é a propriedade que, se vocês olharem aqui, ó, é a propriedade URL que está aqui, ok? Então URL é igual a new URI do que? Do valor, ok? Ele recebe aqui essa propriedade, nota que aqui eu tenho um getSet e ele recebe um URI, ok?
O que é esse URI, gente? O URI, ele engloba o que era o URL e o que é o URN, tá? O URL e o URN são endereços globais que a gente tem na internet, rede, essas coisas. O URI é um global que serve tanto para URL quanto para URN, tá legal? Então, esse componente aqui eu preciso converter ele num URI para que o web browser possa entender exatamente aquilo que ele quer e mostrar isso na tela, né? Utilizando o protocolo correto, tá legal? Beleza, aqui nesse caso o protocolo é HTTP, então eu estou acessando uma página web, tá? Acessando aqui o Facebook, o outro que eu cliquei para acessar o YouTube, né? YouTube, tá legal? Então eu tenho aqui dois botões, um botão que é do YouTube, ok? Beleza? E um outro botão aqui que é do Facebook. Outro botão que eu criei aqui é um botão fechar. Então, para quando a pessoa que está trabalhando comigo lá quiser fechar o web browser, ele pode dar 2 cliques nesse botão e ele manda fechar, ok? Beleza, até aí tudo bem. Eu deixei esse formulário aqui simples, tá? Então, formulário que ele vai abrir normalmente aqui, sem ficar com tela cheia, né? Sem ficar com full screen, tá? Só para vocês verem como é que está funcionando o web browser. Só que antes de compilar aqui, faltou uma coisinha. Eu preciso voltar aqui e deixar como fio aqui o meu web browser, né? Então, vou colocar aqui como fio. Deixar ele terminar de compilar aqui, para eu poder arrumar isso daqui. Beleza. Agora eu vou fechar aqui e vou arrumar ele como full screen aqui, ok? Só o web browser, né? Não o meu formulário. Então, o meu web browser eu quero como fio, né? Completando aqui inteiro o meu formulário, tá legal? Dei um play aqui. Agora ele vai abrir para mim já do jeito que eu gostaria, né? Só com os 3 botões e com o browser aqui abrindo no Google, né? Então, fui lá. Agora eu tenho aqui o meu sistema, né? Imagina que esse é o meu RP lá que controla o fluxo de caixa lá do meu posto de gasolina. E aí eu quero dar acesso aos meus alunos, aos meus alunos não, quero dar acesso as pessoas que trabalham comigo, né, a minha equipe de vendas, para que eles possam também, de vez em quando ali, acessar o YouTube, ver um vídeo, acessar o Facebook, atualizarem a timeline deles, para o trabalho ficar mais divertido, né, para não ser só aquele trabalho maçante, ok? Então eu cliquei aqui, ele vai abrir ali uma outra aba, ok? E essa outra aba, ou seja, um outro formulário, onde eu tenho os acessos que eu posso utilizar na minha empresa. Então eu vou clicar aqui em Facebook, ó. Eu tenho acesso somente ao Facebook, vou lá digitar o usuário e senha e beleza. Vou clicar aqui em YouTube, eu tenho acesso somente ao YouTube e aí através daqui eu posso ver os vídeos. Ó. Então vou clicar aqui nesse vídeo aqui, ó. Então ele está abrindo aqui, tá aí um vídeo e aí beleza, ok? Pronto, parei aqui, voltei lá para o Facebook, voltei para a home do YouTube, tá legal? E aí eu quero fechar isso daqui, cliquei em fechar, eu fecho o browser. Então imagina isso aqui funcionando em full screen, esse sistema inteiro em full screen, onde você só tem acesso a esse sistema. Então você pode aqui liberar o acesso à internet para o seu funcionário se descontrair um pouquinho lá, para a sua equipe lá ficar mais feliz com você e assim vai, tá legal? Beleza, então esse é um benefício que você pode dar se ali alguém abusar exatamente daquilo que você não quer, né? Então para não prejudicar ali o ecossistema inteiro, você pode criar algo desse tipo, tá legal? Beleza, gente, aí como que eu faço para colocar isso também em full screen, né? Eu vou fechar aqui a minha aplicação e eu quero deixar esse formulário específico aqui em full screen, para que quando alguém clicar lá, ele abrir o web browser, esse web browser já esteja em full screen, para que então a pessoa trabalhe diretamente somente nele, sem ter acesso às outras coisas, tá? Para isso eu tenho que vir no meu formulário que eu quero, seja ele o principal ou não, e aí eu tenho que fazer esses comandinhos aqui, ó. No meu próprio formulário, tá? Eu vou utilizar a propriedade chamada topmost igual a true. Ele vai colocar isso no top. Depois eu vou colocar o window state aqui como maximizado. Então, quando abrir esse formulário, ele vai ficar maximizado aqui no load desse formulário, ok? E aqui eu vou colocar sem borda nenhuma, para que ele não tenha, então, essa barrinha de navegação aqui de fechar, ok? Fazendo isso, eu consigo colocar o meu formulário como full screen, tendo acesso somente a ele, ok? Aí eu vou dar um play aqui. Então isso daqui já vai servir, gente, para dar uma ideia de vocês, de quando vocês quiserem fazer um sistema, que ele seja inteiro full screen, que a pessoa que está utilizando, né, não consegue fechar nem nada, vai ficar com a tela fechada, né, a tela somente para aquele sistema, ok? Então vou clicar aqui, ó, em web browser, tá aí, ó, web browser inteiro e full screen, aí a pessoa só vai ter acesso a isso daqui, tá legal? Beleza, aí aqui ele consegue, ó, clicar lá no YouTube e utilizar somente o YouTube, tá? Clicar lá no Facebook e usar somente o Facebook.
Tá legal? Então essa é a ideia. Ah, aqui ele está dando uns erros na página do Facebook, provavelmente, ou do YouTube, né? Vou dar um não aqui, ó. Aí ele mostra esse erro, mas aí você tem como desabilitar também esses erros no seu próprio browser. Você pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. Fechar. Aí você pode vir no seu web browser e falar assim, ó. Eu quero que no meu web browser, as pessoas que estão utilizando, elas não podem fazer navegação, ok? Elas querem entrar, vai entrar e vai ficar somente naquela página, né? Então aquela página ali vai ficar só mostrando e a pessoa não pode navegar, vai ficar somente ali, ok? Que depende do contexto, tá? Então você pode ou não fazer isso daí. Eu não quero que a pessoa faça scroll no browser, tá? Então o scroll que eu digo, gente, é quando você está num site e você faz aquele scroll. Vou mostrar, por exemplo, o que é o scroll aqui, ó. Vou dar um play. E aí ele vai abrir aqui, cliquei no meu web browser, cliquei aqui no YouTube, e aí agora eu vou mostrar para vocês o que é o scroll. Ah, o Navigator aqui não está funcionando porque eu desabilitei, né? Então deixa eu arrumar o Navigator de novo aqui. Cliquei com direito, propriedades, Navigator True, ok? E aí eu vou mostrar para vocês o scroll antes de desabilitar as coisas aqui. Dei um play de novo, carregando. Cliquei aqui no web browser, aí agora vou clicar no YouTube e o YouTube tem scroll de navegação, tá? Então, ó, esse aqui é o scroll, tá vendo? Estou fazendo o scroll de navegação, aí eu não quero deixar as pessoas fazerem o scroll de navegação. Eu tenho como fazer isso? Tenho. Você vem aqui nas propriedades lá do seu web browser, né? Então deixa eu fechar isso também aqui. Então lá nas propriedades do seu web browser, você coloca aqui que você não quer que ele faça scroll, ó, tá vendo? Então não quero que ele faça scroll false, ok? Eu não quero erro de JavaScript, então eu venho aqui true, ok? Quando tiver erro de JavaScript eu não mostro, igual estava acontecendo aquele erro lá. Eu não quero deixar a pessoa... O que mais aqui? Deixa eu ver... Eu não quero deixar a pessoa navegar, eu quero entrar naquele site somente e ficar só naquele site. É o que eu falei para vocês lá aquela hora lá, né? Então, ó, eu vou deixar ele desse jeito aqui, vou ainda não bloquear a navegação para que vocês possam navegar aqui, né? Para que a gente possa navegar junto e aí depois eu bloqueio ela para vocês verem de novo. Então tá aqui, abri o meu browser, tá vendo? Cliquei no YouTube, mas só que agora eu não consigo fazer scroll, ó. Então, ó, eu não consigo fazer scroll, o scroll aqui está desabilitado, ó, só consigo ficar aqui, ó, ok? Não sei se isso vai ser útil para o seu negócio, ou talvez você fez uma página, um website, onde só tem aqui um acesso à compra, né? Então, onde o usuário só pode clicar aqui para fazer a compra. Então, você pode criar lá, não deixar ele fazer scroll nem nada, deixar só bloqueado aqui, só para o cara poder comprar no seu sistema que manda para o seu site, ok? Então, mandando lá para o PagSeguro, alguma coisa. Então, você poderia fazer isso aqui dentro do seu sistema também, né? Então, talvez seria a empregabilidade mais para isso, tá? Vou fechar aqui. E aí, a navegação também. Quando você quer, sei lá, mostrar um vídeo seu específico, então você tem um sistema seu que você quer mandar para uma página onde só tem um vídeo, mas você não vai deixar ter navegação, né? Então você pode vir aqui em propriedades, colocar aqui que não tem along navegação, né? Não permite navegação igual a true, e aí quando você for rodar o sistema, você vai ver que você não vai conseguir navegar em página nenhuma. E aí esses links que estão do web browser aqui, ó, nenhum vão funcionar, ó. Vou dar um play aqui. Ele vai abrir o Google, mas eu não consigo fazer nada. Digita aqui alguma coisa, mas quando eu tento pesquisar, ó, está desabilitado, não faz nada, ok? Então é para isso que serve desabilitar a navegação, tá legal? Bom, gente, então era isso daqui que eu queria mostrar para vocês, né? Dar ideia para que serve o web browser, como que você utiliza o web browser na sua aplicação Windows. Então você tem várias ideias aí que você pode implementar um web browser para a sua equipe, ou para gerenciar os acessos, ou para deixar ali somente o meio de pagamento, onde a pessoa quer clicar ali em pagar, ele vai para o site onde está a parte de pagamento, ok? Mandando para o PayPal, PagSeguro, ou qual que você esteja utilizando aí como gateway de pagamento, tá legal? E assim você consegue então deixar o seu sistema mais completo, vinculando a aplicação Windows com a aplicação web, deixando os dois ali integrados num lugar só, tá legal? Bom, é isso, gente, então eu vou ficar por aqui, até mais então, e até a próxima aula. Bom,
Bom, gente, muito legal essa aula, dei uns contextos bem interessantes para que vocês possam, então, evoluir a mente de vocês e ter ideias ali de como que vocês podem utilizar o web browser, tá? E eu peço um favor para vocês, gente, compartilhe esse vídeo, mande para mais pessoas, para que outras pessoas também possam estudar, ok? Eu compartilho com o meu conhecimento e vocês compartilhem a página do Torne-se um Programador para que todo mundo possa aprender e tornar um programador aí, tendo mais ganhos aí para suas famílias, tá legal? Então é isso, até mais e até os próximos vídeos.